Olá, investidor! Meu nome é Letícia Alonso, apresentadora do Grana, solução mais completa em imposto de renda para investimentos na Bolsa. No nosso quarto e último episódio de Seu Dinheiro Vai ou Fica, nós vamos abordar o tema de compensação de prejuízo, que te permite se beneficiar mesmo com perdas na Bolsa, em termos de tributação. Mas antes, vamos lembrar o que falamos no nosso último episódio? No episódio anterior, entendemos o que é a regra de isenção, incentivo da Receita Federal ao pequeno investidor de ações e como ela funciona. Também vimos que muitos investidores podem estar deixando de aproveitar oportunidades de mercado e de aprimorar as suas estratégias de investimento, e com isso seus ganhos, por desconhecimento ou medo de questões tributárias. Você pode conferir este episódio clicando no link que está aparecendo agora na tela. Bem, outro benefício concedido aos investidores pela Receita é a compensação de prejuízo ou de perdas, como é descrita no artigo 64 da Instrução Normativa 1585 de 2015. A compensação de prejuízo funciona da seguinte forma: se você teve um lucro tributável, ou seja, vendeu acima de R$20 mil em ações, ou vendeu fundos imobiliários, BDRs, ETFs ou opções que não são isentos, na modalidade Swing Trade, você pode aproveitar um prejuízo de alguma operação da sua carteira para abater o valor do imposto. Vou dar um exemplo. O investidor vendeu R$20.010 em Petro 4, a R$29 a unidade, sendo que o preço médio de compra dele, ou seja, a média de todas as vezes que ele comprou o ativo em dias e cotações diferentes, foi de R$23 a unidade. Ou seja, ele vendeu 690 unidades, que comprou a um total de R$15.870 e teve R$4.140 de lucro. O imposto de renda sobre o lucro ficaria R$621 com a alíquota de 15% para swing trade. No entanto, esse investidor tem outro ativo em carteira que está em prejuízo, ou seja, está com a cotação mais baixa no mercado no dia atual do que o preço médio do valor pelo qual ele comprou. Se o investidor teve prejuízo nessa operação de venda, ele pode utilizar esse prejuízo para abater do imposto a pagar. Voltando ao exemplo, esse mesmo investidor vendeu 192 unidades de Magalu 3 a R$3,43, totalizando R$658,56 na venda, sendo que ele havia adquirido na alta há alguns anos por R$25 a unidade. Logo, ele teria investido R$4.800 e vendeu a mesma quantidade de ações por R$658,56, tendo um prejuízo de R$4.141,44. Realmente não é uma situação agradável, mas pelo menos ele pode usar esse prejuízo para abater o lucro que ele teve com a venda de Petro 4. Nesse caso, o valor da venda de Magalu 3 inclusive foi maior, abatendo por completo o lucro e com isso zerando o imposto a pagar. E um ponto importante é que só é possível compensar a venda de fundos imobiliários com papéis da mesma categoria, ou seja, outro fundo imobiliário. E vale relembrar que os valores a serem considerados para o cálculo da compensação de prejuízo são os da sua própria carteira, ou seja, o valor de compra deve ser o preço médio das suas compras que você realizou daquele papel ao longo do tempo. Voltando ao nosso investidor do exemplo anterior, se ele tivesse comprado as 192 unidades de Magalu 3 aos poucos em datas diferentes, precisaria fazer a média desses valores para chegar no seu preço médio de Magalu 3 em sua carteira. O Grana facilita essa parte para você, calcular automaticamente o imposto a ser pago em caso de operação com lucro e gera o DARF, que pode ser pago automaticamente no próprio aplicativo em um só clique, além de calcular as possibilidades de compensação de prejuízo a partir dos ativos da sua carteira que apresentam prejuízos não realizados, ou seja, que ainda não foram vendidos. Por exemplo, nesta carteira que podemos ver aqui no Grana, uma carteira real de um usuário anônimo, temos uma previsão de imposto a pagar de R$ 506,52. Aqui no detalhe, ele tem R$ 330,02 de imposto previsto por operações que ele fez de swing trade,
e R$ 188,66 de imposto previsto por operações em fundos imobiliários, que tem uma alíquota diferente de swing trade, lembram? Ele fez operações de venda de ativos em swing trade que resultaram em R$ 2.200 de lucro. Logo, 15% de R$ 2.200 dá R$ 330,02 de imposto de renda a pagar no mês. Ele também vendeu cotas de fundos imobiliários esse mês, que resultaram em R$ 943,30 de lucro. Logo, 20%, que é a alíquota de fundos imobiliários de R$ 943,30, dá R$ 188,66 de imposto a pagar no mês sobre as operações de FIs. Esse investidor poderá pagar esse imposto de R$ 506,52 no app do Grana de forma muito simples, apenas apertando esse botão aqui de pagar sem otimizar. Mas o Grana tem uma solução que pode ser ainda mais interessante para ele: o otimizador de IR. O otimizador é a inteligência desenvolvida exclusivamente pelo Grana, que ajuda o investidor a reduzir o valor de IR a pagar no mês ou mesmo zerar o valor de imposto. Como isso funciona? Bom, vamos ver aqui no app, clicando neste botão, ver otimizações de IR. Qual será a possibilidade de economia apresentada para essa carteira? Olha que o otimizador identificou que esse investidor pode conseguir zerar o imposto do mês se ele fizer algumas compensações de prejuízo e assim não pagar imposto usando uma regra prevista em lei. Nesse caso, o otimizador de IR apresentou duas possibilidades de ativos para serem vendidas: uma ação e um fundo imobiliário, já que não é possível compensar prejuízos de ações com FIs e nem de FIs com ações, pois tem alíquotas diferentes. O otimizador de IR apresenta as quantidades das unidades e de cotas que poderiam ser vendidas para fazer a compensação de prejuízo, além da data limite para realizar a transação, para que a otimização funcione para o imposto do mês. E a regra da compensação de prejuízo não te obriga a abrir mão desses ativos por um grande período de tempo. Logo, você pode aproveitar para vender os ativos que você não quer mais. Ou se quiser continuar com esses ativos em carteira, você pode recomprar no dia seguinte. Não pode ser no mesmo dia para não configurar day trade, ok? E como o otimizador de IR chegou nesses ativos específicos que apresentou para a possibilidade de compensação? Bom, ele calcula automaticamente as possibilidades de compensação de prejuízo com base em ativos que apresentam prejuízo na sua carteira. Isso é, considerando o seu preço médio de compra de cada ticker e com baixa volatilidade, que os nossos algoritmos calculam de acordo com o histórico de cada ativo. Lembrando que o Grana não faz as operações por você. O app faz os cálculos de forma automática e apresenta soluções para que você decida o que faz mais sentido para a sua estratégia e realize as operações na sua corretora, caso queira. E ao decidir fazer as operações, é só apertar esse botão. Entendi, vou fazer as operações. Fazer as operações na sua corretora e em até 2 dias úteis, essas operações já vão ser visualizadas no nosso app, que é o tempo das informações da sua transação chegarem para o Grana através da integração com a Bolsa de Valores brasileira, a B3. O otimizador de IR do Grana permite mais conhecimento e profundidade sobre tributação dos seus investimentos de Bolsa de Valores, permitindo que você se beneficie, podendo mesmo usar esse valor economizado para reinvestir e aumentar o seu patrimônio, se desejar. Tudo isso para ajudar o investidor a ter cada vez mais poder sobre as suas escolhas, evoluindo sua estratégia de investimento e seus ganhos. Assim, chegamos ao fim da websérie Seu Dinheiro Vai ou Fica. Nós do Grana desejamos que seu dinheiro fique o máximo que puder, com você pagando apenas o imposto necessário e aprimorando cada vez mais suas estratégias e ganhos. Obrigada pela sua audiência.